Bem-vindos a mais um webcast. Hoje vamos estar à conversa sobre um dos temas do momento, mas que ainda levanta muitas dúvidas e inquietações. Falamos dos critérios ESG, que traduzidos para a linguagem comum dizem respeito às regras ambientais, sociais e de governance que as empresas têm inevitavelmente de começar a incorporar nos seus negócios já a partir deste ano de 2021. A mudança está em marcha e é inevitável. Para nos ajudar a compreender melhor o tema, temos connosco três sócios da Abreu Advogados. José Eduardo Martins, que lidera nos temas de ambiente, na Abreu coordena a equipa de Direito Público e do Ambiente. Pedro Paes de Almeida, que lidera nos temas sociais e na sociedade coordena a equipa de sustentabilidade. E Alexandra Corella, que lidera nos temas de governance e na Abreu coordena a equipa de Direito Fiscal. Temos então aqui como contexto, precisamente este ano de 2021, marcado pela aceleração com que os temas relacionados com as finanças sustentáveis estão a marcar a agenda europeia e as instituições financeiras. São vários os documentos que estão em circulação, são vários os regulamentos a entrar em vigor e são várias as recomendações que os bancos e os gestores de fundos têm de cumprir. E já a partir do próximo dia 30 de junho de 2021, os bancos vão precisamente passar a incluir critérios ESG na análise de risco dos projetos a que são concedidos os créditos. A orientação é europeia e será seguida também pelo Banco de Portugal, o que tem implicação precisamente nas empresas que se querem obter financiamento e continuar a ver os seus negócios operar, vão ter que inevitavelmente incorporar estes critérios ESG. José Eduardo, começo por si, e estamos precisamente a falar de facto de uma mudança que é inevitável no paradigma empresarial e económico, a nível nacional, mas sobretudo a nível mundial. Acha que os líderes empresariais são chamados aqui a tomar uma posição, ou seja, já é completamente impossível adiar esta realidade? A razão pela bom dia, obrigado pela oportunidade. A razão pela qual é impossível adiar a oportunidade, acho que o primeiro que devia tomar a palavra é o Pedro. Por uma razão simples, porque em boa parte o que está a acontecer neste ano de 2001 é justamente um dos motores dessa inevitabilidade. Se nós não começarmos a ter regras que um conjunto de setores e o setor financeiro à frente têm que responder, e se não tivesse surgido esta nova vaga, nós provavelmente ainda estaríamos a falar de sustentabilidade um bocadinho dentro do paradigma antigo, que é assim uma coisa bonita para ter em casa e mostrar às visitas, mas pouco útil e pouco praticada. Ora, especialmente para quem, como disse a Bárbara, coordena aqui no escritório os temas de direito do ambiente e sempre tentou, com um conjunto de grandes empresas, fazer uma prática de direito mais preventiva do que de remédio depois das coisas acontecerem, nomeadamente ao nível do licenciamento, ao nível da compliance ambiental, ao nível de uma série de fatores que as empresas, pela sua dimensão, de uma maneira ou de outra, nos diversos instrumentos ambientais, já tinham que integrar, mas agora o conjunto novo de obrigações que surge, o transformar de boa parte do que era só soft law, ou nem isso, em obrigações concretas. E esta iniciativa que aqui no escritório o Pedro e a Alexandra decidiram apresentar a todos os colegas e pôr em cima da mesa com esta necessidade de interdisciplinaridade é uma oportunidade para quem passou anos a pregar sobre a necessidade de um compliance ambiental preventivo à espera que este momento chegasse, na altura em que ele chegou, para nós é absolutamente gratificante estar na primeira linha. Respondendo à sua pergunta, que acho que o Pedro responderá melhor, acho que já não dá, acho que agora já não dá. Nós somos parte de várias associações aqui no escritório, também somos uma empresa, também temos a nossa política de sustentabilidade e por essa também responde o Pedro, mas acho que chegamos todos a um momento, sentimos isso nas associações que todos fazemos parte,
em que, até por força do que passámos nestes últimos 2 anos, até por força do que o inesperado da pandemia nos trouxe, eu acho que as pessoas se consciencializaram que vai haver pouca tolerância para ignorar os grandes desafios que ainda se colocam à nossa geração. Certo. Pedro, aproveitando aqui o mote então do José Eduardo, de que forma é que esta mudança inevitável e esta passagem precisamente de algo que deve ser, que é a sustentabilidade, não é? Esta passagem é algo que tem que ser, que tem mesmo que ser, que já não é só um nice to have, mas é um must have, que já tem implicações no negócio das empresas, no que faturam, como é que isto tudo se coordena? É evidente que eu estou absolutamente de acordo consigo quando diz que isto é um must-have. E é um must-have por uma razão muito simples, porque vivemos numa economia global, vivemos num mundo completamente integrado e acima de tudo, as empresas, quer internacionais, quer nacionais, têm uma reputação a defender. E não é, nos dias de hoje, não é possível defender essa reputação se as empresas não adotarem uma série de práticas de sustentabilidade. Posso dizer que a Abreu Advogados nisso, enquanto Sociedade de Advogados em Portugal, foi pioneira. A Abreu Advogados em 2009, em maio de 2009, para ser mais preciso, lançou o seu primeiro relatório de sustentabilidade e desde então tem mantido essa prática de forma bianual, ou seja, de cada 2 anos relatamos sobre o nosso projeto de sustentabilidade e nesse primeiro ano e com esse primeiro relatório cobríamos os anos de 2007 e 2008 e desde então tem sido uma prática recorrente. Mas na altura também, e orgulhamos-nos de manter essa prática, na altura também uma das coisas que relatámos que incluímos nesse relatório de sustentabilidade foi, de facto, as nossas demonstrações financeiras. É preciso dizer que, em abono da verdade, continuamos a ser a única sociedade de advogados em Portugal a fazê-lo. Isto porque o mercado é pouco transparente e nós decidimos ser diferentes e decidimos ser transparentes. As sociedades de advogados em Portugal não são sociedades comerciais, na sua grande maioria, com exceção das sociedades estrangeiras que possam ter sucursais em Portugal, e nessa medida não estão obrigadas ao registro de contas nas conservatórias do registro comercial. E nessa medida as nossas contas são apenas depositadas na Ordem dos Advogados. Mas se a Bárbara tentar aceder às contas das sociedades de advogados, a Ordem dos Advogados vai-lhe negar esse acesso. E isto significa que o mercado não é transparente. Ora, nós decidimos ser diferentes, e decidimos ser diferentes logo em 2009, com o lançamento do nosso primeiro relatório de sustentabilidade. E como é que isto se liga com o mercado? Isto liga-se com o mercado, mais uma vez, a tónica está na reputação. As empresas têm uma reputação a proteger. E só o podem fazer se, de facto, seguirem determinadas práticas. Obviamente, há muitos anos esta parte já se ia falando em sustentabilidade e no fundo agora resolveu-se concentrar a sustentabilidade em termos de facilidade nestes 3 grandes pilares que a Bárbara começou por referir, que são no fundo o pilar ambiental, o pilar social e o pilar da governação ou do governance, como normalmente lhe chamamos. Qualquer destes pilares é obviamente fundamental e estão intimamente interligados entre si. No que respeita ao pilar social, eu diria que ele tem sobretudo a ver com fenómenos que hoje em dia também a atenção pública e a comunidade internacional está muito atenta e que tem muito a ver também com aquilo que é considerado os fenómenos da escravatura dos tempos modernos. Quando falamos de escravatura dos tempos modernos, falamos de trabalho forçado, falamos de trabalho infantil,
falamos de trabalho onde não se respeitam os direitos humanos, falamos de trabalho que obviamente não é remunerado, as condições de trabalho que não são dignas, enfim, todos esses fenómenos. Espero ter respondido à sua questão, e obviamente estou disponível para desenvolver mais qualquer aspecto que entenda que deve ser desenvolvido. Sim, e de certa forma também deu um bocadinho o exemplo de como a sociedade, o caminho que a sociedade fez e também o exemplo, de certa forma, para outras empresas, porque acaba por ser também ela própria uma empresa. Alexandra... É porque, repare, desculpa interrompê-la, Bárbara, desculpa interrompê-la, é exatamente isso, nesse sentido, nós consideramos que não estaríamos em condições de estar a propor um serviço jurídico aos clientes dentro destes 3 pilares se não tivéssemos percorrido este caminho. Exatamente. Já lá iríamos, mas entretanto antecipou-se e fez bem. Alexandra, aqui também para explicar um bocadinho, porque precisamente estes critérios são mais abrangentes, não é? Ou seja, até aqui tínhamos a parte ambiental, tínhamos a parte de sustentabilidade, tínhamos a parte social, estava tudo assim um pouco desagregado, tínhamos a parte de governance e agora os critérios de ESG vêm, no fundo, de facto, agregar tudo isto e mostrar que não é só preciso agir em prol do ambiente, em prol da sustentabilidade, em prol do bem-estar social, mas tem que estar aqui tudo mais agregado. Ao nível da governance, na sua visão, o que é mais importante? É uma dimensão, se calhar, não tão visível ou não tão, porque o ambiente e o social talvez diga mais às pessoas, ou seja, mais do conhecimento da opinião pública. Ao nível da governance, o que é que está em causa aqui? Muito bom dia. Bárbara, antes de entrar propriamente na questão do ponto de vista de abordar o que é que está dentro daquele que é o critério de governance, eu parece-me que é importante falar um bocadinho do que é o ESG e o que é que são estes critérios, estes standards, no fundo. Porque nós falamos, o Pedro há pouco estava a dizer que os critérios, e o José Eduardo também, que os critérios de sustentabilidade são muito abstratos. E muitas vezes quando nós olhamos para o ESG continuamos a olhar para critérios abstratos sem percebermos muito bem o que é que eles significam, o que é que eles querem dizer. Portanto, tentando simplificar, no fundo o ESG e os critérios de ESG representam um conjunto de standards que devem guiar a atuação de uma empresa. É basicamente isso. E os 3 pilares, como aliás já foi referido, são no fundo o ambiental, que é aquele que nós mais relacionamos com a sustentabilidade, que tem lá dentro, quando nós falamos em ambiental, o que é que nós temos lá dentro? Temos lá dentro as alterações climáticas, a biodiversidade, os resíduos, as emissões de carbono, o financiamento verde, a tributação e os impostos verdes, etc. Portanto, são meros exemplos para as pessoas terem uma ideia do que é que estamos a falar, porque isto parece tão abstrato que é necessário trazer para o concreto. Do ponto de vista do social, o Pedro já deu o exemplo da modern slavery. Mas há outros. Falamos da diversidade, falamos dos direitos humanos, falamos das relações entre os colaboradores e os clientes, falamos dos fornecedores, da seleção dos fornecedores, enfim, falamos da relação com os trabalhadores. No fundo, é uma lógica de stakeholder. Quando eu olho para a empresa, numa lógica de stakeholder. E, finalmente, na governance, e eu vou ser sumária porque vou depois me centrar nessa parte, tem a ver com, no fundo, com fenómenos, evitar os subornos, a corrupção, existir compliance, transparência, gestão de risco, no fundo, haver, uma garantia que os administradores estão a agir em prol da empresa e não a empresa como um todo, mais uma vez a lógica de stakeholder, e não apenas em prol dos acionistas, por exemplo. E, portanto, conjugando todas estas vertentes, eu tenho aquilo que são a implementação dos critérios de ESG, que não são, aliás, como o Pedro referiu, uma coisa nova.
e aliás a Bárbara também mencionou isso. Nós já andamos a falar de investimento social responsável desde os anos 20 do século passado. Já andamos a falar de investimento responsável desde os anos 30. Desde os anos 60 falamos de investimento sustentável. E, portanto, o ESG, estes critérios de ESG, que surgem mais ou menos nos anos 2000, por volta do ano 2000, um bocadinho mais tarde, vêm muito associados a um desafio que foi lançado pelas Nações Unidas, pelo o secretário de Estado, secretário-geral Kofi Annan na altura, que desafiou cerca de 12 investidores para criarem princípios de investimento responsável. E é por isso, é muito importante conhecer o passado para nós percebermos o presente, porque há pouco a Bárbara referiu que neste momento as mudanças e a mudança de soft law para hard law, para termos regulamentos, diretivas, legislação efetiva, está a começar pelo financeiro. E está a começar pelo financeiro porquê? Porque o fenómeno da ESG começou pelo financeiro, precisamente porque estes critérios de ESG, no âmbito dos princípios de investimento responsável, foram definidos para permitir aos investidores escolher quais as empresas em que queriam investir, empresas que cumprissem estes requisitos. E, portanto, ele começa dentro do mundo financeiro. O que nós agora, neste momento, estamos embora tenha sido naturalmente muito controverso, porque houve muita gente que se manifestou contra, dizendo que deixou a tónica das empresas, estava a deixar de ser a criação de valor financeiro para passar a ser um conjunto de outros fenómenos, mas, no fundo, com a evolução hoje em dia, digamos que eu acho que já é pacífico dizer que estes critérios de ESG são critérios não apenas para efeitos de seleção pelos investidores dos seus melhores investimentos, que continuam a ser, mas que passaram a ser instrumentos que são utilizados para efeitos de, no fundo, fomentar comportamentos. A transição climática, que faz parte da agenda europeia, os próprios consumidores que cada vez estão muito mais aware destas questões e, portanto, acabam também eles por ser motores desta mudança. Os critérios de ESG também favorecem a transparência das empresas, favorecem a diversidade e a inclusão e, portanto, aquilo que começaram por ser critérios muito linkados, no fundo, a investimentos financeiros, hoje em dia são critérios que procuram incorporar comportamentos que a sociedade como um todo reconhece que são essenciais. E, portanto, isto só para deixar aqui a nota, porque me parece que é importante entender um bocadinho do passado para percebermos o futuro. E agora, indo de encontro àquilo que me perguntou relativamente à componente de governance. Quando nós pensamos em governance, pensamos, como há um bocadinho estava a falar, de, no fundo, ter primeiro uma preocupação com os stakeholders, entender a empresa como um todo e não apenas uma empresa para gerar rendimento. E, portanto, é fundamental que se cautela os interesses dos fornecedores, dos trabalhadores, enfim, de todos aqueles que fazem parte daquilo que é o universo empresarial. E, nessa ótica, entendeu-se que era necessário assegurar transparência, evitar situações de corrupção, que, infelizmente, continuam a acontecer e que, portanto, é muito importante tentar combater. É também por via do governance e das ações de governance que se procuram mudar determinados comportamentos do ponto de vista, por exemplo, da remuneração dos quadros executivos, no sentido de haver aqui uma preocupação também social, considerando que a empresa se inclui dentro daquilo que é a sociedade. Portanto, aquilo que se pretende fazer do ponto de vista de governance, utilizando os critérios de ESG no âmbito da governance, é, no fundo, trazer à empresa uma maior amplitude e uma consideração global de valor. A esse nível, é muito importante, no fundo, nós entendermos que já existem na legislação alguns aspectos que fazem com que uma empresa não vise apenas o lucro do seu acionista. Quer dizer, nós temos no Código das Sociedades Comerciais, desde há muitos anos, uma provisão que diz que os administradores devem gerir as empresas em função daquilo que são o interesse social da empresa e não dos acionistas. Portanto, alguns destes critérios, destes aspectos, já estavam incorporados na lei.
que acontece é que eram dispersos. E agora o que nós estamos a assistir é uma, enfim, nos último ano, diria eu, mais ainda, embora isto já seja um fenómeno que começou a partir de 2017, 2018, estamos a assistir a legislação que vai mudar comportamentos. Do ponto de vista de governance, e para finalizar, eu estou convencida que o processo vai acelerar, ou seja, que vai acompanhar aquilo que estão a ser as alterações do ponto de vista do direito financeiro, portanto, com as obrigações de reporting das informações não financeiras, o regulamento da taxonomia, tudo isso. Eu estou convencida que do ponto de vista de governance, nós também vamos assistir a muitas mudanças. Existiu uma resolução do Parlamento Europeu de final de 2020, que vem especificamente centrado na questão da governance e dos critérios de governance no âmbito daquilo que é uma lógica global de sustentabilidade, que dá muitas pistas e que fala, é uma resolução que data, salvo erro, 17 de dezembro de 2020, e basicamente dá muitas pistas. Faz muitas propostas de ações concretas que devem ser tidas em conta e devem ser implementadas pelo legislador no sentido de mudarmos comportamentos. Portanto, eu estou em crer que do ponto de vista da governance nós vamos assistir, em termos de legislação, àquilo que já estamos a assistir do ponto de vista do direito financeiro. É basicamente isso. Obrigada, Alexandra, por essa visão mais alargada. Entretanto, de facto, a ideia que dá é que as empresas também têm aqui enormes, ou seja, além das oportunidades que se apresentam, os desafios são grandes e eu não sei até que ponto é que as empresas também conseguem sozinhas enfrentar um bocadinho este desafio, não é? Se calhar muitas delas nem sequer sabem o que é que quer dizer ESG, não sabem muito bem o que é que isso significa, o que é que agora de repente têm que começar a fazer. Este novo serviço que criaram foi um bocadinho a pensar nisso, ou seja, a pensar naquilo que já fazem na sociedade, aquilo que os serviços que podem oferecer, que podem também ajudar as empresas precisamente a fazer este caminho. José Eduardo, volto assim. Eu acho que agora devia mesmo voltar ao Pedro, mas acho... Não dá certo! É a dinâmica destas entrevistas assim, deste novo modelo, que, olha, desde logo, os termos em que se vai organizar o teletrabalho no futuro são tudo menos uma questão de sustentabilidade. Eu gostava só de voltar atrás, se a Bárbara permite, aqui uma das coisas que a Alexandra disse, que repare, tem aqui duas perspectivas sobre a vida. Uma, felizmente, mais otimista, que acha que, apesar de tudo, o caminho se vai fazendo, e outra, mais, se quiser, um bocadinho mais cínica, como a minha, que diz: erramos tanto que não havia remédio se não irmos fazendo o caminho mais bem feito. Eu cada vez que nós falamos, como sabe, tenho um pequeno interesse pelo setor da música, e cada vez que relaciono o primeiro desiderato de cumprimento de greenwashing de obrigações ambientais foi a moda de há 20 anos, mais ou menos no tempo em que o Kofi Annan definia estes critérios de investimento sustentável, de toda a gente conseguia fazer o offset das suas emissões de carbono. Nós não íamos a lado nenhum, assim há 15, 20 anos, nós não íamos a lado nenhum que de repente nós estivéssemos num lado onde todas as emissões de carbono tinham sido compensadas. Mas depois ficamos todos a saber, quando comprávamos os bilhetes para os concertos dos Coldplay, não se plantou um único manguezal no Brasil. E, sobretudo, na relação ambiente-recursos naturais, vamos lá ver, a sustentabilidade no virar do século, juntamente com a concretização da Convenção Quadro e os mecanismos financeiros da Convenção Quadro das alterações climáticas, fizeram muito environmental hoax, muito logro ambiental. E seja porque não temos remédios se não evoluir positivamente subindo de graus, seja porque já não podemos tolerar
mais algum do environmental hoax, felizmente não são só as fake news que se espalham, também se espalha a exigência, como dizia Alexandre muito bem. Há uma exigência das novas gerações, da mesma maneira que aqueles de nós, como o Pedro e eu, que têm filhos a meio dos 20, já se sentam à mesa e encontram um ambiente de discussão, seja em relação ao ambiente, seja em relação à tolerância, seja em relação à diversidade, seja em relação a um conjunto de coisas que ainda bem que a nossa geração foi aprendendo. O nosso ambiente de casa à mesa já não tolera o mesmo tipo de alinhamento destas questões. Eu acho que se está finalmente entre o combate ao que era a fraude e o desejo genuíno de fazer melhor, a compreensão de que o mundo está a mudar e uma mudança de geração, a soma dessas coisas todas torna os advogados úteis a este processo, que é um sonho da minha vida que agora se começa a concretizar. Certíssimo. E traz sempre, e acaba sempre por trazer à conversa, e eu é que me esqueci, estas reflexões diferentes, mas certíssimas na mesma. Bárbara, sabe uma coisa? A razão por três pessoas, três caminhos tão distintos da vida, conseguem estar aqui a conversar a partir deste humilde escritório de Lisboa, é mesmo porque estas coisas só se fazem desse patchwork, só se fazem dessa integração de conhecimentos. E desse histórico. E é nisso que eu acho que, apesar de tudo, nós temos não só a vantagem que o Pedro dizia da nossa prática interna, mas temos a vantagem de termos trabalhado quase todos os aspectos que agora se tentam juntar. Todas estas peças já foram de uma forma ou de outra trabalhadas para abrir, não é, Pedro? É, sem dúvida. Eu acho que, no fundo, a nossa experiência dá-nos o know-how e dá-nos a credibilidade para lançarmos agora estes serviços para os clientes. Ora, obviamente, tudo isto tem um quadro jurídico em que se rege e os clientes cada vez mais, se querem ser compliants em termos de ambiente, se querem ser compliants em termos de sociais, se querem ser compliants em termos de governação, obviamente precisam da assessoria jurídica dos advogados. E obviamente essa assessoria jurídica, quanto mais especializada for e com maior conhecimento de causa, obviamente isso traduz-se num benefício imediato para os clientes. Porque é assim, quando falamos de alterações climáticas, quando falamos de biodiversidade, quando falamos de direitos humanos, quando falamos de relações laborais, quando falamos de suborno e corrupção, como já foi aqui também referido, aliás tudo isto já foi aqui referido, por trás disto tudo existe uma arquitetura jurídica, seja ela de leis consagradas, seja ela de soft law, como também já foi aqui referido. E nessa medida, os advogados têm um papel muito importante a desempenhar junto dos clientes, porque os clientes, obviamente, alertados para o novo mundo em que vivemos e alertados para a necessidade de conduzir os seus negócios em plena coesão com as suas partes interessadas, aos stakeholders, como também são referidos, necessitam de assessoria nestas áreas e necessitam desde logo de assessoria jurídica. E nessa medida, no fundo, a criação deste serviço vai de encontro às expectativas dos nossos clientes e vai de encontro, sobretudo, a pedidos que começamos e a solicitações que começamos a receber por parte de alguns clientes, que obviamente são normalmente clientes que estão em determinados setores, designadamente o financeiro, e que, como já foi aqui dito pela Alexandra, no fundo começaram por ser aqueles que sentiram primeiras necessidades, que têm a ver obviamente com a regulamentação da área financeira e sobretudo muito ligados aos fundos de investimento e também com o facto de ser cada vez mais importante para os fundos de investimento, no fundo fazer o disclosure do tipo de investimentos que têm dentro da sua carteira e que os projetos que apoiem, que grau de sustentabilidade é aqueles no fundo oferecem aos investidores e ao público em geral.
E pronto, e nessa medida entendemos que este é o momento certo para avançarmos com esta nova área de serviço na Abreu Advogados, que é o ESG. Uhum. E do trabalho que fazem... Diga, Alexandra. Peço desculpa, Claro. só complemento um bocadinho esta ideia do Pedro, porque o que nós sentimos, e um bocadinho por força desta nossa experiência já de muitos anos a tornar-nos nós próprios e aplicarmos nós próprios os critérios da ESG, é que quando falávamos com os nossos fornecedores, quando falávamos com outras partes interessadas no âmbito daquilo que é a preparação do nosso relatório de sustentabilidade, nós percebíamos que as empresas e as pessoas, individualmente falando, estavam em fases muito diferentes. Ou seja, havia aqueles que nem faziam ideia do que era a sustentabilidade, no sentido de que é um conceito abstrato que está em todo lado, mas não está concretizado em lado nenhum. Depois havia as outras empresas que, de repente, porque lidavam com empresas multinacionais, eram informadas que tinham de cumprir, ou que pelo menos eram valorizados na sua candidatura se tivessem práticas de sustentabilidade e práticas incorporando os critérios de ESG, e portanto vinham ter connosco para nós explicarmos o que era isso dos critérios de ESG. E depois, claro, temos as outras situações na maior parte das situações, multinacionais que também têm a sua presença em Portugal e que, portanto, aí já têm uma estratégia concertada, publicam relatórios de ESG. Agora é muito normal as empresas publicarem relatórios globais de ESG, como é que veem o ESG, como é que estão a aplicar os critérios e afins. E, portanto, esse foi um bocadinho a nossa sensibilidade, foi perceber que em Portugal não há um campo estável em que todos nos movemos na área do ESG. E, portanto, nós sentimos que, por um lado, também temos de contribuir com a nossa parte, no sentido de ajudar as empresas a prepararem-se. Por outro lado, naturalmente, reconhecemos que havia aqui uma oportunidade de negócio. E, portanto, quando a Bárbara há pouco perguntava o que é que nós podemos fazer no sentido de ajudar os nossos clientes nesta, no fundo, volatilidade entre critérios de soft law, no sentido de serem princípios e valorizados pelos consumidores e afins, e de, em algumas situações, já temos a legislação, o primeiro serviço que a nós nos faz sentido fazer é precisamente o serviço de diagnóstico. Ajudar a empresa a entender onde é que está no ESG, nos critérios ESG. Se calhar, internamente, até já pratica algumas coisas, já tem inclusão, já tem políticas de inclusão de minorias ou de deficientes, enfim, já tem, se calhar já tem, mas vamos fazer um diagnóstico integrado. E, portanto, esse diríamos que é para aquelas empresas que naturalmente estão a começar e estão a perceber que têm de apanhar o comboio, e eu sou, como o Zé Eduardo disse, muito positiva, acho que ainda vamos a tempo, acho que há muita coisa ainda a fazer, então nós podemos ajudar nesse diagnóstico. E esse é, no fundo, a fase primeira, por assim dizer. Para outras empresas que já estão muito mais evoluídas, então o tipo de serviço que nós podemos prestar é o outro mais complexo tecnicamente, como seja, por exemplo, acompanhamento e aconselhamento jurídico na emissão de green bonds, que hoje em dia também já começa a ser muito falado e afins. Estou, no fundo, a dar aqui dois aspectos completamente diferentes, mas para se perceber que a amplitude de trabalho que nós podemos e de serviços que nós podemos oferecer é, de facto, muito ampla, porque as empresas estão elas próprias também em momentos muito diferentes neste estágio do que é o ESG. Exatamente, e antecipou precisamente a pergunta que lhe ia fazer, porque era, parece que me leu os pensamentos, porque o que eu ia perguntar era exatamente como lidam com tantas empresas e se calhar tão diferentes entre si e em momentos tão diferentes, é precisamente perceber se as empresas portuguesas se estão a fazer o seu caminho, se estão bem preparadas, se estão a fazer o trabalho de casa, se ainda estão completamente a leste, um bocadinho que olhando para o vosso universo de clientes e não só, que avaliação é que fazem um bocadinho das empresas do tecido empresarial português no que diz respeito ao ESG? Pronto, nós temos naturalmente, como eu estava a dizer, que fazer aqui esta distinção de que tipo de empresas é que estamos a falar.
Quer dizer, se estivermos a falar de multinacionais, como eu há pouco estava a dizer, naturalmente essas estão preparadas, noutros países estão mais evoluídos, há outras, há legislação que já foi implementada nessas jurisdições e, portanto, elas implementam em Portugal aquilo que já estão a implementar nos outros países. Portanto, essas, enfim, nós, aquilo que sentimos é que já estão preparadas, embora, naturalmente, isto de concretizar o que são critérios da ESG é difícil para toda a gente. Eu estava a ler um artigo publicado pelo Fórum Económico Mundial há aí um mês, e o título era precisamente Yes, ESG is complicated, but we can simplify it. E, portanto, isto mostra que, de facto, não é fácil para ninguém, mas o que é facto é que as empresas, do ponto de vista de multinacionais, estão melhor preparadas. O resto, as outras empresas que compõem o tecido empresarial portuguesas são fundamentalmente pequenas e médias empresas, quer dizer, nós sabemos que essa é fundamentalmente a forma como é composto o tecido empresarial português. E aí, aquilo que nós encontramos é ainda um bocadinho de falta de preparação e de falta de conhecimento e mesmo de sensibilização. Aí tenho de dar razão ao José Eduardo quando ele diz que muitas destas empresas agora estão a começar a olhar para estas realidades porque são forçadas a isso, porque os seus consumidores começam a valorizar estas realidades, porque no fundo começa a existir um ativismo do ponto de vista da sustentabilidade que nos faz entender que não podem continuar a viver isolados no seu mundo e, portanto, eu diria que daquilo que é o universo empresarial das pequenas e médias empresas, há um caminho muito longo a percorrer. E também diria que, muito provavelmente, esse caminho vai acabar por ser forçado por via legislativa. Eu acredito que, não naturalmente na área financeira, que é mais sofisticada e que, portanto, já está mais habituada a este tipo de temáticas, mas noutras áreas, noutros setores de atividade, eu acredito que a mudança vai surgir por imposição legislativa, pelas obrigações que legislativamente vão sendo criadas no sentido de, e obrigações que as empresas naturalmente têm de cumprir. Claro que isto são também custos de contexto para essas empresas e, portanto, isso também tem de se ter em consideração. Mas, de qualquer forma, eu estou convencida que é um processo que não vai terminar abruptamente, acho que é um processo ongoing, contínuo, que vai demorar tempo em Portugal, porque naturalmente estamos a falar de empresas mais pequenas, com menos capacidade financeira, até mesmo para recorrer à assessoria jurídica e de outro tipo, que muitas vezes também é necessária. Portanto, eu diria que temos um longo percurso ainda a percorrer. Uhum. E entretanto falou disso e falou dos custos de contexto e também de que forma é que o apostar neste tipo de investir, não é? Investir para estarem melhor preparadas, também significa custos e significa este investimento. Tendo em conta que as empresas estão agora numa fase muito frágil e que estão a ver precisamente as suas atividades e os seus negócios aqui muito, muito afetados pela pandemia, será que os critérios para muitas empresas, talvez as mais pequenas ou as PMEs, que compõem a maioria do tecido empresarial português, isso pode fazer com que esta parte ESG fique mais de lado ou não lhe deem tanta atenção. Já se percebeu que a recuperação pós-pandemia terá que ser verde e não há outra forma a dar. Mas para estas empresas, para este contexto destas empresas que estão tão focadas em sobreviver, tão focadas em voltar ao que era, como é que fica a aposta no ambiente, na sustentabilidade, na governance? É complicado. Deixa para quem quiser responder. Eu queria só dizer uma ou duas coisas. Nós temos neste momento
empresas muito grandes e sobretudo no setor da distribuição, que é aquela do primeiro contacto com as pessoas, abraços com um conjunto de obrigações de hard law que não são fáceis para o ano 2021 em termos de custos de contexto. Eu não estou a dizer que não sejam desejáveis, que não devam acontecer, mas repare, nós estamos a gravar esta entrevista no princípio de abril de 2021 e não há empresa de retalho, alimentar, distribuição e de supermercados que não tenha pelo menos duas obrigações muito impactantes do ponto de vista dos custos de contexto pela frente. A transposição da diretiva Single Use Plastics e tudo aquilo que queremos fazer para fazer subir os consumíveis na escala da sustentabilidade. Isto coloca desafios enormes às empresas. A substituição de quase todos os materiais usados num tempo em que a logística teve que se refinar por força da pandemia, eliminar o single-use plastic ao mesmo tempo que está uma pandemia a decorrer, é um desafio monumental, coloca desafios enormes às empresas. Implementar um sistema de depósito, que é um avanço enorme no setor da reciclagem, implementar um sistema de depósito, um modelo seja parecido com o norueguês, seja parecido com o escocês, e fazê-lo funcionar em todo o setor alimentar e das bebidas em janeiro do próximo ano, quando em abril as empresas não têm uma linha de certezas sobre como vai funcionar o sistema de depósito, é muito complicado. Enfrentar os custos do que já é hard law, de pagar os ecovalores dos produtos colocados no mercado, para que a reciclagem seja tal como os green bonds, verdadeira e não um soulagement para a alma, são coisas que estão neste momento em cima da mesa, que não, essas concordo com o Alexandre, não são passíveis de ser adiadas e têm problemas imensos. Nós temos clientes, obviamente não vamos falar dos clientes, mas temos clientes que, desde empresas genuinamente portuguesas, mas com expressão em todo o território nacional, a multinacionais com presença em todos os países da União Europeia e que têm que se adaptar em Portugal ao que estamos à espera, nomeadamente da diretiva Single Use Plastics e desta boa ideia que é o combate ao plástico, mas que coloca, quer ao nível da reutilização, quer ao nível dos desafios dos outros materiais, custos de contexto e impactos brutais que nós estamos a dar assistência, sobretudo muito na distribuição, muito no setor da distribuição, já para o ano 2021. Isto não é um tema do futuro, é um tema do presente. Sim. Exato. Para dois aspectos. O primeiro tem a ver com as questões, no fundo, com o apoio que a transição climática pode ter a nível do plano de recuperação e resiliência. Como sabemos, isso é uma bazuca financeira que vem aí e é uma oportunidade para as empresas. E aí apenas chamar a atenção que há um pacote financeiro na casa dos 2,8 mil milhões de euros de subsídios, parte deles a fundo perdido, e por isso obviamente é uma oportunidade para as empresas. Obviamente depois isto tem várias subcomponentes, que vão desde a mobilidade sustentável até à descarbonização, até ao hidrogênio e renováveis e outras matérias. Por isso esta é de facto uma oportunidade e é uma oportunidade que as empresas portuguesas têm que aproveitar, porque provavelmente será única, ou pelo menos será a única nos tempos mais próximos, esperando que não teremos novas pandemias no futuro próximo. Por outro lado, eu percebo perfeitamente a ideia da Bárbara e o posicionamento da Bárbara, como é que uma pequena empresa portuguesa que está com problemas de sobrevivência, como é que vai pensar em cumprir os critérios de ESG. Percebo isso perfeitamente e, de facto, é uma questão problemática e difícil para uma empresa que esteja em risco de sobrevivência, de repente estar a pensar na adoção destes novos critérios. Agora, enfim, quando uma empresa está em riscos de sobrevivência, eu acho que adotar estas novas políticas, estes novos estándares, é também uma questão de sobrevivência. Por isso, o meu conselho nessa situação seria que a empresa também, dentro do seu plano
de contingência dentro do seu plano de sobrevivência que aproveite esta oportunidade e aproveite este momento difícil para tentar dar a volta. Eu acho que a adoção destes critérios do ESG pode ser uma forma dessa empresa que está numa situação de sobrevivência se diferenciar das demais. E por isso tentar dar a volta, porque uma das coisas que muitas das empresas, sobretudo as pequenas, sofrem é que, de facto, há pouca diferenciação. Comprar a empresa A ou comprar a empresa B, às vezes acaba por ser só uma questão de preço. E a empresa, ao adotar estes critérios, passa a contar com um fator de diferenciação, que é um fator de diferenciação importante e que cada vez mais o consumidor dá importância. Exato. Também de valorização. Diga, Alexandra. Só dizer, concordando com tudo o que foi dito, eu acrescentaria, é importante que as empresas assumam a aplicação destes critérios de ESG verdadeiramente. Há pouco o José Eduardo falou no greenwashing, que no fundo... Exato. Essa é uma das grandes dificuldades, porque para que efetivamente exista mudança, é preciso que não sejam a adoção dos critérios no papel apenas. E, portanto, aplicando critérios formais que pouca tradução têm naquilo que é depois a atuação da empresa verdadeiramente. E, portanto, essa era a minha última chamada de atenção numa lógica de esperança, que o José Eduardo já disse que eu tenho e que tenho, era, no fundo, esta nota de que é muito importante que, no fundo, as empresas percebam que este é, de facto, o caminho para o futuro, mas tem de ser assumido de coração, integralmente, por inteiro. Portanto, era a nota que eu queria deixar. E não fazer só para mostrarem que fazem, não é? Exatamente. Eu não resisto. Diga, Pedro. Eu não resisto em fazer uma provocação. Eu não resisto em assim. Falamos de greenwashing e, obviamente, greenwashing, para quem nos está a ouvir e que possa não perceber o que é que significa este palavrão, eu traduziria por desinformação. Ora, eu acho que a desinformação neste setor é um bom problema. E é um bom problema porquê? Porque isto significa que já há preocupação das empresas e que elas já estão neste processo de desinformação, no fundo tentar passar por sustentáveis e tentando passar por, estando a cumprir os critérios de ESG, quando nem todas o fazem com o mesmo grau de rigor. Porque é que eu digo que isto é um bom problema? É um bom problema na medida em que isto já é um avanço, na medida em que já estas empresas estão alerta e tentam cumprir o melhor possível os critérios. E depois, cabe ao consumidor tentar separar o trigo do joio, e o consumidor e o mercado vai se encarregar de fazer isso, sem prejuízo, obviamente, das iniciativas legislativas ao nível da União Europeia, que também já aqui foram faladas e que, ao instituir e aplicar obrigações de reporting das empresas, também vão forçosamente conduzir à separação desse trigo e do joio. E com isto prometo que não faço mais nenhuma provocação. E, entretanto, aqui nesta dimensão tripla dos critérios ambientais, sociais e de governance, perguntava-vos quais é que são os mais difíceis de implementar e os mais desafiantes para as empresas. Se é possível fazer essa classificação. No chapéu social eu destacaria a dificuldade do controlo das cadeias de produção e das cadeias de fornecimento. Vamos dar um exemplo concreto. O chocolate que todos nós gostamos. Ora, o cacau não se produz na Europa. O cacau produz-se em África, produz-se em alguns países da América do Sul e obviamente, marcas conceituadas a nível internacional na produção de chocolate há muitos anos que têm esta dificuldade, né? Que é, no fundo, garantir que aquele cacau que incorporam no chocolate que produzem não é um cacau proveniente de
quintas ou propriedades onde, de facto, haja trabalho infantil, onde não haja as mínimas condições, não sejam cumpridas as condições de higiene e segurança no trabalho, onde não sejam dadas condições de vida condignas aos trabalhadores, onde não haja um pagamento de remunerações de trabalho condignas e de acordo com os parâmetros locais. E, obviamente, isto é uma grande dificuldade e sobretudo, quando se trata de empresas grandes e a nível internacional e, obviamente, que dependem de cadeias de produção localizadas nos pontos mais recônditos do mundo, isto é um grande desafio. Ora, até agora, algumas das principais marcas de chocolate, e só para referir este exemplo, que é seguramente um exemplo que todos nós somos consumidores, uns mais ou menos do que outros. Eu, por mim, me confesso, sou um grande consumidor, sobretudo de chocolate negro, e a verdade é que essas marcas têm resolvido o problema tentando instituir um selo, que é no fundo um selo de garantia de qualidade e certificando que aquele cacau é proveniente de sítios que são devidamente auditados e que, ao colocarem aquele produto no mercado, no fundo estão a garantir ao consumidor que todas essas condições foram cumpridas. E pronto, e na vertente social, por aqui me fico. E se calhar desafio a Alexandra a dizer-nos qualquer coisa na área da governação. Desafio aceite. O que é que eu diria? Quando nós falamos de governance, basicamente nós falamos... O quê? Deixa-me só apanhar o chocolate para dizer uma coisa, para claro, como estas força. ideias aqui dentro ligam entre nós. Isto que o Pedro esteve a dizer é uma das ideias concretas. Por exemplo, nós estamos a fazer o acompanhamento jurídico do roteiro da sustentabilidade carbónica da Ilha do Príncipe. Como sabe, nós temos uma dimensão internacional e fazemos alguns projetos de cooperação e um trabalho multidisciplinar com a engenharia do ambiente. Uma das coisas que é essencial ao roteiro da sustentabilidade carbónica da Ilha do Príncipe, que é contabilizar aqueles ativos ambientais, fazer deles uma conta satélite, como cá está prometida há muito tempo e não acontece na contabilidade nacional, e traduzir isso em valor. Uma das coisas essenciais, como calculam para a Ilha do Príncipe, é a certificação das origens do cacau. E isso, a ver, é a maneira como estas coisas também se cruzam aqui dentro. Peço desculpa, mas era só porque queria agarrar o chocolate, porque é mesmo um bom exemplo de como tudo isto nos pode ser útil em várias dimensões, até no trabalho que fazemos. Eduardo, mas eu posso agarrar a mesma empresa que explora e produz chocolate para dizer que essa empresa, fundamentalmente, quando fala dos critérios de ESG na parte de governance, está a pensar no quê? Está a pensar em como é que as empresas são geridas, está a pensar em como é que são as relações com os seus stakeholders e depois a dimensão especificamente de um desses stakeholders, os trabalhadores. Como é que os trabalhadores são tratados? E, portanto, respondendo à Bárbara, eu diria que os mais complexos, pelo menos aqueles que mais se discutem, têm a ver com as práticas, ou evitar as práticas de suborno e de corrupção, naturalmente, e depois também tudo aquilo que tem a ver com a cibersegurança, proteção de dados, compliance, gestão de risco, e finalmente, um que se discute todos os dias, porque tem uma dimensão muito mais global, que tem a ver com a remuneração dos quadros executivos e depois mais amplamente a remuneração desses quadros quando comparados com os demais trabalhadores. E, portanto, estas são dimensões de governance que vão mais tarde ou mais cedo ter de ser minimamente definidas e hoje que fazem parte daquilo que são as discussões no âmbito do critério de governance dentro do ESG. Certíssimo. Para terminarmos aqui... a componente ambiental. É verdade, falta a componente ambiental, é verdade. Pegando na empresa de café, de chocolate. De certa maneira não falta não, porque depende. Se nós estivermos a falar do trabalho que estamos a fazer na Ilha do Príncipe,
É fascinante, porque podemos tocar em todos os temas, porque praticamente não há hard law de nenhum tema. É, aliás, das coisas mais desafiantes. Nós temos feito em projetos em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, em Timor, enfim, em todas estas jurisdições nós temos, de alguma forma, já feito algum trabalho nesta área. E às vezes é desafiante. Por exemplo, quando fizemos o roteiro, o roadmap da legislação dos resíduos de Cabo Verde, em vez de, pura e simplesmente, tentar adaptar a uma realidade estranha, arrogantemente meia dúzia de princípios europeus, eu acho que a nossa experiência ajudou a criar um quadro legislativo que é eficaz na consecução dos objetivos ambientais, mas que não tem todas as características de hard law da União Europeia. E porquê é que eu estava a separar estes dois universos? Porque na União Europeia o direito do ambiente é uma coisa já muito sedimentada. Muitas diretivas, muitos regulamentos, muita transposição para a legislação nacional. E, portanto, isso implica para as empresas, a diretiva Single Use Plastics, por exemplo, que já falei, é uma obrigação de hard law que vai entrar pela vida das empresas adentro já este ano, como várias outras entram. A obrigação de licenciamento ambiental, ou então numa escala mais pequena, em função da dimensão económica, não haver um quadro que no licenciamento congrega todos os elementos ambientais, mas os elementos ambientais não deixam de estar todos dispersos sem legislação vinculativa que tem que ser cumprida. Portanto, duas dimensões. Primeira dimensão, fora do espaço europeu, há muito caminho para conseguirmos ajudar a ser mais eficazes e mais capazes da adaptação à realidade do que muitas vezes foi a União Europeia, criando custos de contexto a que toda a gente tenta levantar os cotovelos e de que toda a gente tenta fugir. Isso é que não promove aquilo que queremos da atuação ambiental. No espaço europeu, duas dimensões. As empresas de uma dimensão que concentra as suas obrigações ambientais num título administrativo, enfim, sobre isso já estamos mais que habituados a lidar, embora ainda haja muita coisa a melhorar, as obrigações ambientais dispersas que se colocam a todas as empresas. Portanto, o caminho do ambiente é mais fácil. Porquê? Porque é o primeiro que já teve alguma hard law e em que o esforço de doutrinação, o esforço pedagógico já leva um caminho, apesar de tudo, mais trilhado. Exato. Se calhar para terminarmos, que estamos quase aqui a chegar à nossa hora, pronto, pedia-vos só para terminarmos, para encerrarmos sucintamente um desafio para 2021, uma coisa que será determinante este ano, bem, que diz este ano, 21, 22, que será mesmo aqui determinante nesta área do ESG. Não sei quem é que quer começar, se é uma pergunta difícil. Assim, é sem dúvida uma $1 million question. É sem dúvida $1 million question, não é? Porque é no fundo fazer futurologia. Mas eu se calhar repesco um pouco a minha ideia de há pouco. É nas situações difíceis que se tem que aproveitar as oportunidades. E aquilo que é uma ameaça também é ao mesmo tempo uma oportunidade. Depende se vemos que o copo está meio vazio ou meio cheio. Eu prefiro sempre achar que o copo está meio cheio. E nessa medida eu diria que nas situações difíceis são também situações de oportunidade e por isso eu acho que é uma boa altura quando uma empresa está numa situação de encarar a sua sobrevivência, é numa boa altura de pensar seriamente em adotar estes critérios. E adotar estes critérios porque isso é uma questão que ajudará seguramente na sua sobrevivência futura e também um fator importantíssimo de diferenciação. Sobretudo, se falarmos de pequenas e médias empresas, que é a grande maioria do tecido empresarial português, porque é evidente que as grandes empresas normalmente têm um cariz internacional, porque infelizmente grandes empresas em Portugal de cariz nacional ou com ainda que sejam sociedades de direito português, na sua maioria dos casos têm
acionistas internacionais, e por isso as empresas grandes, genuinamente portuguesas, do ponto de vista também da titularidade do capital, são poucas. As grandes empresas, obviamente, têm outro poder económico e outra estrutura e outra possibilidade de adotar estas políticas. Não são novidade para as grandes empresas. As grandes empresas, na sua grande maioria, já muitas, têm o seu caminho trilhado. Agora, a pequena e a média empresa portuguesa tem aqui um desafio, tem aqui uma oportunidade e não pode perder tempo. E, sobretudo, tem que ver nisto um fator de sobrevivência, um fator de competitividade e um fator de diferenciação. E seguramente que o mercado e os consumidores vão premiar esse esforço. Bem, quero acrescentar alguma coisa. Eu queria só deixar aqui, agarrar no desafio e não ficar com ele, mas lançá-lo. E lançá-lo a quem? À União Europeia, ao Governo, aos reguladores, para que quando estejam a construir, como já começou a acontecer e vai continuar a acontecer, este quadro de hard law que nós estivemos a falar, o façam em coordenação com as empresas. Porque esse é sempre um grande problema. Quando a legislação é feita e ela é desadequada. Eu sei que nós estamos a mudar comportamentos e que, portanto, temos de ir um bocadinho mais além, mas é muito importante que exista coordenação com as empresas. Porque ou isto é um trabalho de equipa, em que todos os players fazem parte e trabalham em conjunto, ou vai demorar muito mais tempo. E, portanto, o meu desafio era o desafio aos legisladores, a quem faz a hard law, para fazer essa hard law em conjunto e em cooperação com as empresas. Exato, ouvir as empresas é importante, porque também se fizerem as leis afastados da realidade, afastados e não ouvindo o que as empresas também têm para dizer, também é complexo. José Eduardo, posso pedir-lhe para fazer aqui o encerramento do nosso webcast? Bárbara, eu não acrescentaria muito a nada do que o Pedro e a Alexandra disseram, mas esta nota final que a Alexandra deu é o nosso cotidiano. E na área de prática de Direito Público e Ambiente é literalmente o nosso cotidiano. Procurar explicar à administração que nada contra a imaginação de quem nunca viu uma fábrica a trabalhar, mas o limite da imaginação o desejo é o que torna o irreal possível, mas isso é na música e nos poetas. Na vida empresarial, nós, se não queremos passar a vida a ouvir dos empresários que os custos de contexto são excessivos, temos que perceber a realidade em concreto para não operar magia. Não é porque alguém decreta e estala aos dedos que a vida muda. A vida evolui. E é esse apelo da Alexandra, assim, para quem trabalha em Direito do Ambiente, é o de todos os dias, porque é muito importante que o licenciamento ambiental seja nada laxista, mas seja realista. Uhum. Certíssimo. Agradeço imenso aos três, foi uma conversa muito interessante. Ficámos certamente aqui com uma perspectiva de mais insight e mais profunda sobre os critérios ESG e sobre os desafios que as empresas têm então agora pela frente no que diz respeito a estas temáticas. Agradeço mais uma vez, agradeço a quem nos assiste e até um próximo webcast. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Bárbara. Obrigada, boa tarde. Obrigada.